Pensa de novo, gente. Confunde. Agora sim. E é normal confundir, né? É normal, tá tudo bem. Eu ainda falei para vocês, dá um tiltzinho, mas é um tiltzinho pouco. Ó, aqui nós estamos falando para o ano ou para o semestre. É algo maior, mas ele vai trazer para mim objetivos específicos, conteúdos, desenvolvimento e metodologia. Mas se é algo longo, ele é o plano de ensino, não é o plano de aula. O plano de aula, ele é menorzinho, lembra? Semanal, quinzenal, questão boa, né? Mas olha, vocês, é porque a gente está aqui estudando e tudo mais, mas imagine só, você lá na prova e me cai isso. E você não sabe, porque a palavrinha ano já te contou que é algo maior, então é o plano de ensino. E aí, de novo, quando você estava explicando sobre isso, vocês perguntaram para mim, é o plano anual da prefeitura. É, mas na prova não vai cair o termo que a prefeitura usa. Ele vai usar o termo que o autor Vasconcelos usa. E o Vasconcelos usa plano de ensino. Vulgo plano anual que a prefeitura adotou. Fechou? Boa questão, não é? Simples, mas ela tem ela dá uma confundida mesmo. Aí, vamos para dois. Olha só, vamos fazer essa dois juntos. Planejamento de aula é fundamental. Ó, cadê? O planejamento de aula é de fundamental importância para que se atinja o êxito no processo de ensino-aprendizagem. A sua ausência pode ter como consequência aulas monótonas, desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e ainda tornando desestimulantes. De acordo com o IBANO, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e a adequação no decorrer do processo de ensino. E aí, vamos lá. É o que vocês às vezes dão uma confundida, né? Não é considerado um dos elementos do plano de aula. Perfeito. Porque, olha, ele está falando do plano de aula. No plano de aula, eu preciso do método, eu preciso do objetivo, eu preciso da avaliação. A ementa não entra. Mas vem cá, a emenda entraria em qual plano? O plano de ensino. Boa! Exatamente. Tá vendo? Não é difícil, mas é um negocinho que agora vocês sabem, agora vocês não vão errar. No plano de ensino, que é um plano a longo prazo, lá ele tem 80. Beleza? Tranquilinho, foi? Vamos ver mais na prática. Essa questão aqui é legal também. Hum, ela é muito legal. Apesar de que eu já falei para vocês que eu não gosto de prova de complete, né? Ai, ai. Eu vou deixar vocês fazerem essa. Vai lá. Não vou interferir, não. Quebra a cabeça aí. Mas ela é boa. Ela é fácil. Vamos junto. Então, olha, o que norteia o trabalho educativo da instituição de ensino? É o PPP.
Deixa eu até ver se a letra a outra fala do PPP. Não, já não fala. Eu já sei a resposta. Não preciso nem ler o resto. O que norteia o trabalho educativo da instituição de ensino sempre será o PPP. Sabendo disso, meus amores, eu já sei a resposta, não preciso nem terminar de ler o texto. Mas vamos, porque nós estamos estudando e a gente sabe que ele não vai cobrar exatamente essa questão, mas ele pode cobrar ela de formas diferentes. Então, o PPP, o PPP, opa, norteia o trabalho educativo proposto pela instituição de ensino como um todo, trazendo no seu marco operacional, ó os marcos, gente, ele vai trazer o quê? A proposta pedagógica curricular. Eu preciso. Depois que expressa essa proposta pedagógica curricular, expressa as concepções assumidas coletivamente, que serão efetivadas na prática pedagógica. Ok. A prática se consolida por meio da seleção, ordenação e avaliação dos conteúdos estruturados e básicos de cada disciplina, componente curricular do currículo. Dessa forma, o plano de trabalho do docente deve estar em consonância com a proposta pedagógica curricular. Pronto. Letra A. Viu? Não é difícil. Porque se fosse o contrário, se aqui fosse letra B, o plano de trabalho do docente, ele é proposto pela instituição trazendo o marco operacional? Não, quem traz marco operacional é o PPP, gente. Lembra disso. Ó, nós acabamos de ver, tá bom? PPP, lembra que ele é o bom. Aí vamos para o número 4. Olha que interessante essa 4. A prática docente é um conjunto. Ó, então, estamos falando da prática docente. Ela é um conjunto de ações, estratégias e abordagens abordadas pelo professor no processo de ensino-aprendizagem. Envolve a preparação, o planejamento das aulas, a seleção dos conteúdos educacionais, a intenção com os alunos, a avaliação do processo, a adaptação constante às necessidades individuais e coletivas, figurando na maioria de propostas de ensino como princípio pedagógico a pesquisa, ok? Enquanto método de produção de conhecimento. Deve orientar as práticas docentes, considerando a pesquisa como praxis social, em busca de encontrar respostas a problemas postos pela prática social concreta, o encaminhamento metodológico da aula deve ter como ponto de partida. Então, vamos lá. Qual é a pergunta? A pergunta é: qual é o encaminhamento metodológico da aula? Qual é o ponto de partida deste encaminhamento? Esta é a pergunta. Tem um textão em cima, como bem característico da Consuplan, como bem característico dela. Entretanto, nós, ao final, sabemos o que ele almeja. Busca essa resposta para mim. Ela tá bem legal. É um texto, porque ela é grande, né? A Consuplan, mas ela é fácil. Letra D, Cristiane. D de dedo. A gente vai por eliminação. Olha que legal. Transmissão direta de informações pelos alunos? Gente, claro que não, né? Apresentação expositiva do professor sobre o tema, seguida de atividades práticas direcionada à aplicação, a gente está falando de pesquisa, de práticas sociais. Não. Textos eletrônicos da web, orientando conceitos, validando virtualmente. O chat GPT, né? A letra D, ela é mais concreta, porque, de novo, o enunciado está nos falando sobre esse encaminhamento. Qual é o ponto de partida do professor? O ponto de partida é uma situação ou conhecimento do aluno.
E aí ele vai trazer problemas, indagações, joga um tema, o que que você sabe sobre isso? Olha o diagnóstico, olha a provocação, né? O que que ele compreende sobre isso? Para que aí, através das respostas, informações vão sendo buscadas, discussões em pares, olha as metodologias ativas. A Consulplan, ela gosta muito disso dentro da perspectiva do planejamento e da ação do docente. Lembre-se, metodologias ativas. É a inversão. A Consulplan é uma banca que gosta de autores construtivistas. Então, nesse viés de que o aluno senta e fica parado escutando o professor, ou que vai na internet buscar coisas, não é sobre isso. Não é para buscar coisas prontas, é para buscar reflexão. Ok? Então, letra D, muito bem. E aí, olha a 5. Hum, essas 5. Peraí. Ah, pelo amor de Deus. Vou fazer as 5 com vocês, não. Ela é muito fácil. A gente já mata. A incorreta. Não precisa nem ler o enunciado. Fala sério, né? Eu não quero que caia esse tipo de coisa na sua prova. Porque aí, quem não tá estudando vai acertar também. Não. Nós quer prova, nós temos umas questões mais berrol, né? Ai, olha que legal. Essa questão, ele me coloca um texto e ele pede para a gente resolver as questões 6 e 7 baseada nesse texto. É, Nossa, mas é que é interessante. Bom, mas vamos ler. A gente está estudando, vamos nesse movimento. Porque nem sempre eu preciso do texto. E eu vou ler com vocês, mas é só para ver, para vocês organizarem. Porque, nossa, meu Deus, ela quer te cansar. Enfim, colocou ali um texto do Libânio, né? Falando sobre planejamento. Então, o planejamento é o ato de processo de racionalização, Opa, peraí que eu peguei o trem errado. Organização, coordenação da ação docente, articula a atividade escolar e a problemática do contexto social. Deste modo, vamos lá, que ele está falando do plano de aula. É importante, durante a sua prova, você ir grifando. Está falando do plano de ensino? Está falando do plano de aula? Está falando do plano da instituição? Presta atenção. Bem estruturado, favorece a organização do trabalho didático e estabelece uma metodologia facilitada, com ordem de execução, no qual, sem dúvidas, poderá influenciar futuros resultados do ensino-aprendizagem. Essa linha de pensamento é imprescindível para a equipe escolar. Ao planejar suas atividades, deve preocupar em respeitar a realidade dos alunos. O comprometimento com a qualidade também é um fator-chave. Enfim, a gente pega o início e o fim. Os principais elementos que constituem o plano de aula são objetivos, conteúdos, procedimentos, ação e avaliação. Essas são as informações importantes que nós precisamos ver. De novo, assunto é plano de aula, certo? E aí, lá na 6, considerando o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos, valorativos e atitudinais de ação social, organização pedagógica e, didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa dos conteúdos dos alunos, da sua prática de vida, interfere que se trata o elemento de quê, gente? Ele está se referindo a qual? Por quê? Conseguem explicar? Vamos lá. Lembra daquele quadro que eu expliquei para vocês agora há pouco, que nós temos uma sequência, lembra dele? Esse quadro, ele é importante nesse contexto que nós estamos aqui agora. Então, vamos lá. A gente sabe que são os conteúdos. E aí vamos para as palavrinhas-chave. Dentro do papel dos conteúdos, vamos. Opa, ué, achei que eu tivesse.
Ah, ele não ficou. No papel dos conteúdos, vamos puxar aqui. Nós temos os conteúdos. Eu expliquei para vocês agora há pouco. Conceituais. Eu tenho os conteúdos procedimentais e eu tenho os conteúdos atitudinais. Tudo que ele descreveu aqui em cima, concordam comigo? Considerando um conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, valores e atitudinais, ele está dentro de quê? Ele já me falou, os alunos na sua prática, porque a gente estuda para desenvolver as atitudes, os conteúdos, e aí, né, os conteúdos. Dentro dos conteúdos, eu tenho os conceituais, procedimentais e atitudinais. Ele me contou aqui já, ó. Se eu não tivesse nem usado a palavra, ele te ajudou usando a palavras atitudinais, para você pensar que dentro dos papéis, dos conteúdos, eu tenho, dentro dos três, um dos três é atitudinais. Achou difícil ou vocês acharam fácil essa? Vocês conseguiram entender? O tanto que aquele quadrozinho que eu expliquei para vocês antes da resolução, ele ajuda aqui. Eu poderia ter ficado 2 horas explicando o papel dos conteúdos. 2 horas. Mas eu não tenho tempo para isso com vocês. Eu preciso ser rápida. Eu preciso que você pegue palavras-chave que vão te ajudar a resolver a questão. Mas vem cá, se nós tivéssemos vindo direto para as questões, sem a explicação anterior, você conseguiria responder essa questão? Talvez não, né? É uma questão que, claro, Cris, não, mas eu já estudei sobre isso, né, na faculdade. Se você estudou e está com a memória boa, massa. Mas quem não está estudando, só o fato de ter aqui conteúdos, objetivos, procedimento didático, te dá um nó na cabeça. Então, quando você sabe que dentro dos conteúdos eu tenho conceituais, procedimentais e atitudinais, ele te contou a palavra atitudinal aqui, acabou. Fechou? Dúvidas? O quadro ajudou, né? Ajuda? Ajuda, esse é o plano. Vambora. Vambora, que, como diz, não é um curso, não é uma faculdade que você está fazendo, é para aprender para conseguir ir embora. Tá. Essa daqui também é legal. Ah, mas ela é fácil. Ó, tá, o famoso VOF. E aí, de novo, qual é o assunto? Qual é o assunto? Não desce para as questões sem entender o assunto. Aqui temos enunciado pequeno, curto, graças a Deus. Ele está falando do plano de aula. Não é plano de ensino, não é plano da instituição. É o plano de aula do professor. Quanto ao plano de aula do professor, vamos lá. A avaliação deverá ser realizada? Não. Quero morrer com os trem fácil. Somente no final de cada aula. Me ajuda, né, gente? De bater essas questões. Somente não. Então, eu já sei que é F. Se eu sei que é F, eu já eliminei aqui, deixa eu ver. Ó, eu já eliminei a letra B e eu já eliminei a letra D. Vamos fazer jogo rápido. Vamos voltar. Deve ser, cadê? Deve-se considerar a objetividade, ou seja, a correspondência do plano com a realidade que vai aplicar. Deve haver coerência entre os objetivos gerais e específicos, conteúdos, métodos e avaliações. Já sabemos que é verdade, né? Então, ó, falso, verdadeiro. Então, se eu sei, você concorda comigo que eu já sei a resposta? Eu não preciso ler o resto. Porque aqui, o meu outro falso diz que a segunda é falsa. Então, eu já sei que a resposta correta é a letra C. Mas, de novo, estamos estudando. Se estamos estudando, vamos entender o próximo. Os objetivos gerais se referem ao que o professor espera da assimilação do conhecimento.
habilidades, fatos, conceitos, ideias, relações, técnicas, e irá discriminar de forma como o professor deve avaliar. E essa questão eu já sei que ela está errada, porque a gente já eliminou ela. E é o que eu estou falando para vocês desde o nosso primeiro encontro. A gente precisa, a Consuplan é uma prova, é uma banca que tem uma prova longa, cansativa. Não fica amassando bolo em questão que você já tem a resposta. Eu estou respondendo aqui porque nós estamos estudando. Mas você já sabe, meu amor, vai embora. Mas me diga aqui, por que que essa questão ela tá falsa? Qual é o erro dela? Assimilação de conhecimentos e habilidades? Não. Discriminar a Cris. forma de avaliar. Mariana, qual é o objetivo que descreve? Pronto. O erro tá aqui, meus amores. Não são. Toda descrição que vem à frente se refere aos objetivos específicos, não aos gerais. Os gerais, eles são mais subjetivos, eles são mais gerais. Os específicos é que vai especificar esses detalhes. Os específicos é que vai me detalhar tudo isso aqui, ó. Fechou? Ainda bem que as duas estavam, né? Nós já sabia que era um perigo. Mas vamos lá. Ó a próxima. O desenvolvimento metodológico irá detalhar a preparação e a introdução do assunto, do desenvolvimento, da sistematização, da aplicação, métodos que o professor vai desenvolver para alcançar os objetivos propostos. Está certinho. Desenvolvimento metodológico. Por último, é um guia de orientação, pois nele estão estabelecidos as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Ó, o plano de aula é isso. Possui uma ordem sequencial, tem que ter sequência didática, progressiva, deve ser flexível, pois no decorrer das aulas, o plano irá obrigatoriamente passando por adaptações em funções de situações específicas da sala. Verdade. Você pode fazer o mesmo plano de aula e dar aula em salas separadas, salas diferentes. A aula nunca é a mesma. O plano é, mas a aula nunca é, porque situações específicas de cada classe vão acontecer. É ou não é, professores? Fala para mim. Questão boa, né? Ficou claro para vocês? Mais essa antes de eu passar para as outras legais também. Aí, mais uma prova da Consuplan. Tá vendo tanto que é importante fazer prova da Consuplan? A danadinha me rebenta colocando esses enunciados, né, gente? Senhor da glória. Mas vamos lá, vamos junto. Vasconcelos descreve essas funções. Deixa eu já pegar a canetinha pra gente já ir mexendo nela. Ó. Ela descreve essas funções como definição negativa do papel. Não é ou não deveria ser. Não é fiscal de professor. Não é dedo duro. Não entrega professores para a direção ou mantenedora. Não é pombo-correio que leva o recado da direção para os professores e professores para a direção. Não é coringa, tarefeiro, quebra-galho, salva-vidas, ajudante de direção, auxiliar de secretaria, enfermeiro, assistente social. Não é tapa-buraco, que fica toreando os alunos em sala de aula no caso de falta de professor. Não é burocrata, que fica às voltas com relatórios e mais relatórios, gráficos, estatísticas sem sentido, mandando um monte de papéis para professores preencherem. Escola de papel. Não é de gabinete, que está longe da prática e desafios efetivos dos educadores. Não é editário, que tem dicas e soluções para todos os problemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas e receitas. Não é generalista, que entende quase nada
de quase tudo. Contribuem para a descrição negativa do papel do pedagogo, exceto. Então, vamos só compreender. É bem interpretativo, vocês estão vendo? Então, ele vai trazer para a gente funções negativas que são descritas do pedagogo. A gente sabe que na prática, né, gente? É quase que isso. Galera da educação, é isso. Mas então, ele está trazendo, porque para quem vai prestar para analista pedagógico, ele vai trazer algumas questões sobre funções desse pedagogo, né? Que é a função da supervisão, né? No estado é especialista em educação básica, no município é analista pedagógico. Então ele vai trazer o que, que não é. Então ele tá fazendo uma crítica, né? A essas funções do pedagogo. E aí, essa questão é uma questão fácil, só que ela é um pouco perigosa, porque ela é interpretativa, né? Então, às vezes, você pode errar uma questão fácil por falta de atenção. Então, contribuem, ele está perguntando, ele está afirmando, todas as questões abaixo contribuem, todas as questões abaixo contribuem para a descrição negativa do papel do pedagogo. É para a gente achar o exceto. Então, vamos lá. E aí eu vou deixar vocês responderem ela. Ó. Lembrem-se, é interpretação de texto mais do que conhecimento. É uma questão fácil. Mais alguém? Vi que algumas pessoas já colocaram no chat. Dá um tempinho, porque eu sei que as questões são, as alternativas são um pouco maiores, né? Demora um pouquinho mais para ler. Então vamos lá. Ó, então ele falou todos os problemas, né, que atrapalham, né, corroboram com esse olhar distorcido da verdadeira função do pedagogo. E tudo que está na letra B, C e D confirma essa crítica que ele faz, né? Então, sim, a carência de ordem administrativa atrapalha, a ocupação no espaço em que ele acaba sendo um ponto de apoio, reunindo várias funções, é um problema. A diversidade, né, de sofridas pelo curso de pedagogia, várias reestruturações o tempo todo, ela é boa, né, Raquel? Questão muito gostosa de responder. E é bacana porque a gente vê que ela é uma questão, ela é técnica, mas ela é muito interpretativa. Então, sim, limita essa questão da reestruturação, ela de fato, ela limita essa atuação do profissional.
que acaba fazendo tudo, menos a verdadeira função dele. Então, quando a gente vai na letra a definição da especificidade do trabalho, distinguindo as competências de funções de forma que cada integrante do grupo seja comprometido, assumindo com coerência e responsabilidade suas ações, é a única alternativa que não se enquadra na crítica. E aí é muito legal, porque quando vocês falam, né, nossa, às vezes a gente está tão no piloto automático de procurar aqui, não, qual é a função do pedagogo? Aí você vai lá e erra, né? E aqui ele está perguntando exatamente o oposto. Então, é uma questão muito interessante, muito reflexiva da gente responder. Beleza? Exato. Perfeito. É a única que é positiva, o resto é tudo negativo. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Mas é assim mesmo, viu, gente? Alguém aqui na sala é analista, trabalha como analista? Ou supervisão, né, de contrato? Ou não? Me Eu sou, conta. eu sou coordenadora na rede particular. É basicamente isso daí, ó. Apagando incêndio o dia inteiro. Ai, é um rolê, né, gente? Ai, não é exatamente isso? Ai, calma, Matheus, sua vez vai chegar, você vai poder dar o seu depoimento. É isso aí mesmo. É uma loucura, gente, é uma loucura. Mas é isso. Bom, fechamos essa primeira parte dessas questões. E aí, eu trouxe abaixo outras bancas para a gente treinar, porque eu não achei muitas questões mais recentes, achei antigas, mas eu não quero trazer coisa antiga para vocês, porque a Consulplan mudou. Então, eu quero só trazer, eu trouxe aqui para vocês algumas para a gente poder fixar. Ela é papum, ela é muito, muito, muito rápida. E eu vou fazer rapidão com vocês, só para a gente fixar o que eu tinha explicado acima. Ó, o planejamento. Nós vimos agorinha. O planejamento, então, ele se divide, né, segundo qual autor? Da escola, do plano de ensino e do plano de aula. Tanto que nós respondemos várias aí acima sobre isso. Qual autor defende essa organização? Então, eu não acho que a Consulplan vá direto dessa forma. Ela vai dar uma complicada para vocês. Mas a gente já sabe que é o Vasconcelos, porque eu estou falando do homem desde o início da nossa aula. Então, é só para fixar para vocês, tá? Esse daqui não, esquece isso. Ah, de novo, olha que questão legal. De acordo com Vasconcelos, o planejamento escolar deve ser estruturado e articulado em 3 níveis. Já vou direto com vocês, a gente já falou sobre eles, tá aqui. Isso é uma questão que a Consulplan pode cobrar? Pode, meus amores, pode e ela pode. Então, não esquece da escola, de ensino e de aula. E não confunda, pelo amor de Deus, o plano de ensino com o plano da escola, tá? Essas questões são fáceis, não vou responder com vocês, eu vou nas difíceis, tá? Que tá um pouquinho mais para baixo, que são essas aqui. Essas daqui têm misturados questões da Consulplan com de outras bancas, tá? E essa daqui é o tema da aula passada, que eu esbocei rapidamente. Eu vou deixar vocês responderem. Como eu disse, pode usar aquele quadro como cola. Quem está com a apostila impressa, não soube responder, vai lá, porque a gente estuda é assim. Eu não sei, peraí. Fixou, olhou ali, achei a resposta. E é assim que você vai gravando e internalizando. Essa parte é a parte mais técnica dessa aula nossa. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Eu não vou interferir nessas. Questão 1 e 2. Vai pondo no chat. Terminou 1 e 2? Pode descendo, mas eu vou fazer de 2 em 2 para eu explicando em etapas para não acumular. Pode ser? Vou dar uns minutinhos para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Não é difícil, mas ela é um pouco técnica mesmo. E eu já volto.
Muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão bem, hein? Vocês estão craque. Vocês colou? Fala a verdade pra mim, ou vocês fizeram de cabeça? Sem cola, gente, ou com cola? Hum. Ó, os com, Uma, sem. uma breve Aê. consulta, Cris. Muito bem, é isso aí. E quem conferiu, pode ficar tranquilo, que você vai ver. Na próxima você não vai conferir mais. E tá tudo certo, né? A gente vai estudar na aula que vem. Talvez eu até consiga já começar hoje. Falando sobre avaliação, a gente vai falar da Jussara Halfman. E ela fala muito que o erro no processo avaliativo, ele tem que ser visto como algo bom. O erro não é ruim, porque o erro é uma possibilidade de aprender. E não, eu não sei, não, não, tá tudo certo. Então, vocês colocaram aí certíssimo, ó, vamos lá. Só para a gente recapitular. Então, vamos pensar, lá naquele mapinha, lembra? Aqui, ó. Eu não vou conseguir projetar o mapa aqui nos dois para vocês. Mas vamos lá. Dentro do marco referencial, lembra? No marco referencial, eu tenho, nas três subdivisões, eu tenho o marco situacional. Ele é o primeiro. Qual é o objetivo dele? No marco situacional, ele tem o intuito, lá, ó, de descrever a prática pedagógica ideal nos próximos anos. Isso é muito legal, né? Então, qual é a situação? E perfeito, ele não tem essas outras percepções, né? Ele vai elaborar cronograma? Não, isso é lá no marco operativo. Ele vai realizar diagnóstico? Não. O diagnóstico, tanto é que o diagnóstico não está nem dentro do referencial, né? Ele vai trazer princípios filosóficos e políticos? Não. Vocês sabem me falar onde que está esses princípios filosóficos e políticos? Lá dentro do referencial. Aonde que fala sobre isso? Vocês lembram? Ou não? O doutrinário? Exatamente. Perfeito. Muito bom. Tanto é que embaixo, já pegando o gancho, indo para a questão 2, quando ele fala do marco doutrinário, olha só que legal. Aqui, ó. Aqui. Opa, peraí. Não, não, não. É C, coloquei Um errado. não. É C, peraí. Oxi. Eu já, essa questão aí eu já ia ficar meio com o cabelo em pé, porque para mim era C. Na 1, Não, realizar diagnóstico da realidade da escola, não está lá no marco excepcional? Eu estou vendo aqui na minha colinha aqui, parece que estava lá. Deixa eu ver. lá. Seria essa, Raimundo? Tá aqui, ele fala assim que o marco situacional aqui na colinha, diagnóstico da realidade da escola, condições físicas, sociais, pedagógicas, culturais, não é isso não que eu estava aguardando? Segura o tchan. Olha só. Quando eu falo, vocês estão certinhos, quando eu falo do marco situacional, a gente não precisa sofrer muito com os conceitos que estão na tabelinha. Começa a pegar o significado da palavra. Porque quando eu falo o marco situacional, ele vai me falar da situação da escola. E aí eu preciso, dentro da situação, ok, eu tenho um diagnóstico possível, eu tenho um diagnóstico possível, não, desculpa, eu tenho o ideal possível, eu tenho isso. Isso faz parte dentro do marco referencial. Só para a gente entender, vamos lá para ficar mais fácil para vocês. No marco referencial, eu tenho todas essas questões que fazem o marco referencial. O marco situacional é uma das três dentro do situacional. Se ele tivesse colocado simplesmente o referencial, eu já, letra B, estaria certa. Porque seria a prática ideal. Lembra? O sonho ideal. Isso está no situacional. Mas ele não está perguntando. Isso está no situacional, não. Isso está no referencial.
Só que ele não está perguntando o referencial de uma forma generalizada. Ele está perguntando especificamente, tá, dentro do situacional. Lembre-se, o situacional é dentro do referencial. Aí sim, eu preciso analisar a situação. Por isso que ela entraria, assim como correta, a letra C de casa. É um diagnóstico da realidade, é a situação da realidade, tanto da escola como da comunidade. Então, letra C na número 1. Beleza? Ficou claro? Se ele tivesse perguntado no lugar de marco situacional, aí a resposta poderia ser a letra B. Ok? Número 2. E aí vamos de novo pegando esse gancho daqui. No marco doutrinário, quando eu expliquei para vocês, acertou? Ah, muito bem. Quando ele fala do marco doutrinário, lembre-se, nós estamos falando de doutrinas, nós estamos falando de referenciais doutrinários. Nessa daqui, eu tenho letra B. Por quê? Princípios, concepções educacionais, valores, perfis a serem formados. Então, é uma doutrina. Ah, eu estou fazendo o meu PPP. Ah, qual é o referencial doutrinário? Ah, meu referencial doutrinário, eu vou citar os autores X, a doutrina X, a linha pedagógica X. Então, aí, sempre que falar de princípios filosóficos, políticos, ele vai entrar dentro do marco doutrinário. Certo? Deixa eu ver aqui como é que foi. Hum, muito bom. Ela é confusa, né? Acertaram. Letra C e letra B. Parabéns. Vamos para mais. Ó, mais duasinha aqui, ó. Faz elas aí para mim. Pode colar. Essa 3 foi fácil, não foi? Ó, credo, você está linda demais, ué. Que é isso? Carol, bateu o olho. Vamos ver mais. Será, Carol? A C, eu já tô ligada que vamos fazer a, a 3. Porque a 3, ela tem. Ó, a 4 já tá divergindo aí no chat. Vai, vou esperar vocês terminarem, vai. Vou desconcentrar vocês, não. E, Carol. Ó, Matheus. Ó, CC, tudo C, hein, gente? Tudo C de Cristiane. Quem mais? Mais alguém? Boa, Ju. Arrasou, gata. Ó, vamos lá para 3. Vamos junto. Quando a escola decide se formar cidadãos críticos, éticos, comprometidos com a transformação social, ó os valores. Ah lá os valores. Ah lá, é doutrinário. Não é isso nunca mais na sua vida. E a 4. A etapa do PPP que consiste em definir projetos, ações, estratégias para alcançar, ele é ação, ele é operacional. É uma operação. Vocês estão vendo? Não é difícil. As próprias palavras vão levar vocês para os lugares. Então, CC, excelente. Continuando. O marco situacional é essencial para o PPP, por quê?
Você tá é doido, ué. Eu vou nem brincar mais com vocês, não. Vocês estão afiados. Eu achei que vocês fossem ter dificuldades nessa segunda parte, tanto que eu deixei ela pro finalzinho. Falei, ai, vai com os meninos. Vocês são muito bons, parabéns, viu? Letra B. Ó, situação. A situação, exatamente. A situação, ele vai identificar a realidade atual e as necessidades. E, claro, potencialidades. Boa, boa, boa. Vamos fazer a 6 e a 7. Vai lá. Aproveita o embalo que vocês estão. Tanto de ser, né, gente? Igual que eu tô vendo, ué. Me fala por que a letra C. Opa, peraí. Quase que eu coloquei errado. Por quê, meus amores? Por que é a C? Aqui. Identificar dificuldades enfrentadas na escola e pela comunidade não é do operacional, é de qual? É do ciclo Operacional é a ação, emocional. né? Aqui nós estamos falando muito mais de um diagnóstico. Então, ele seria em qual lugar? Certo, situacional. Excelente. Excelente. E aqui o doutrinário, vocês colocaram, eu perdi já aqui no chat, vocês colocaram C também, não foi? Tá certíssimo. O doutrinário não tem como a gente errar, a gente já sabe princípios e concepções filosóficas e tudo mais. Beleza, vamos caminhando para o final. Ó, vamos fazer o 8 e o 9. Para a gente ir fechando. Uai, a Ju já passou pro 9 e o 8, filha. Hum, gente, vocês vão arrasar nessa prova. Que gracinha de vocês. Ó, ó. Carol, você inverteu. É, eu Aham, inverti. Eu marquei certo e digitei errado. eu imaginei. Excelente, gente. Eu estou muito feliz mesmo, porque sempre que eu dou aula sobre esses conteúdos, demora para a galera pegar. E vocês pegaram assim, com maestria. Que legal, estou muito feliz mesmo. Excelente. E olha só, então, qual que é a correta? Na número 8, letra D, o marco institucional ele vai trazer subsídios para esse planejamento, né? Isso significa que vocês estão estudando. Eu fiquei muito contente mesmo. A situação, executa ações? Não, isso daqui é operacional. O doutrinário vai fazer diagnóstico? Não, isso é citacional. O operacional define o tipo de decisão que a escola pretende formar? Jamais. Isso é operacional, tá vendo? Ao contrário. Operacional é ação, né? O doutrinário é qual é o tipo, nós estamos falando de valores, né? E o situacional é o diagnóstico. Ele simplesmente inverteu ali. Então, letra B. E fechando aqui, de novo, nós estamos falando de ações. Ações sempre vai ser operacional. Última, para a gente encerrar nossa aula de hoje. 10.
Pronto. Letra B. Arrasaram. Não tem como. Eu preciso começar pelo situacional, porque sim, sem conhecer a realidade da escola, como que eu vou planejar? Impossível. E assim nós fechamos essa parte que fala do PPP, que fala do planejamento. É uma parte muito legal, muito boa, e que a maioria dos candidatos não sabem e erram. E não será o caso de vocês, porque vocês estão muito afiados, fiquei muito feliz mesmo. Significa que vocês estão estudando, vocês estão atentos, e isso vai fazer com certeza que uma das vagas seja de vocês, viu?